Você provavelmente gosta de filmes de super-heróis, mas assim como a gente, você tem que admitir que eles estão ficando um pouco saturados. Sejam todos muito bem-vindos ao Refúgio Cult, e no vídeo de hoje a gente vai falar o porquê que a gente acha que os filmes de super-heróis estão ficando cada vez mais chatos, mais repetitivos, seguindo sempre a mesma fórmula. Se a gente for fazer os cálculos, todo ano, nos últimos 10 anos, pelo menos uma meia dúzia de filmes de super-heróis são lançados. Isso quer dizer que o mercado está saturado e o mercado está se repetindo cada vez mais. Então, se você acompanha esses filmes de super-herói, alguma vez já deu aquela sensação de que eu já vi isso pelo menos umas 10 vezes, né? A gente tem visto muitos filmes da Marvel e todos eles têm feito bastante sucesso. O último que a gente assistiu foi o Homem-Formiga, que tem um cartaz aqui atrás, e é um filme bacana, é um filme divertido. Mas se a gente pegar até propriamente dizendo os últimos filmes da Marvel, como Vingadores 2, Thor 2, que particularmente não agradou nem um pouco a gente. Thor 2 é insuportável. Seja em termos do roteiro bagunçado, da direção desorganizada, o Joss Whedon, que é o diretor dos dois únicos, na verdade, Vingadores, ele parece ter perdido a mão, ter perdido o interesse nesse segundo filme. O filme é meio confuso, as cenas de ação são perdidas. Uma coisa que eu gosto bastante no mundo da Marvel é que sempre tem uma ligação um filme com o outro. O próprio Vingador, até surgiu primeiro, lançou todos os filmes individuais. Lançou o filme do Hulk, lançou o Capitão América, do Thor e do Homem de Ferro. Eu acho essas ligações muito boas, e para quem assistiu o Homem-Formiga, então lá tem várias referências, eu acho isso bacana. Mas o problema é que os filmes em si não estão tão bons. Tem um ou outro bom, a DC também tem sua leva de filmes, que o mais aguardado agora é o Batman vs Super-Homem, que deve ser um filmaço assim tão prometendo. Pelo trailer tá aparecendo. Eu tô empolgado com o filme. Eu também, eu me empolguei nesse último trailer. O problema é que isso já entra em outro vídeo, a gente vai discutir isso em outra vez, que eu não gosto muito de super-heróis se enfrentando assim individualmente. Vai parecer tipo um Fred versus Jason, que você sabe que um não vai ganhar exatamente do outro, porque você não vai maltratar os fãs de um. Na Marvel, quando isso já foi feito em alguns filmes da Marvel, até no primeiro nos Vingadores 1, tem um embate ali entre o Homem de Ferro e o Thor. No Vingadores 2, aquele Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, primeiro eles estão contra os Vingadores, mas é algo previsível porque você já sabe que depois eles vão fazer as pazes, entendeu? E às vezes soa um pouco superficial demais. É interessante se for bem feito. Digamos que a gente assiste um filme para assistir o meio, porque o início sempre vai ser um cara ou descolado. E o final a gente já sabe, o final né? todo mundo já sabe. Uma coisa que eu gosto bastante que a Marvel costuma fazer para tentar melhorar esse aspecto de final previsível é colocar cenas pós-créditos, que por mais que muita gente não tenha paciência para ficar até o final, acaba tendo surgido uma cena ou outra muito boa, que dá a ideia de ou continuação ou de um novo vilão que vai aparecer na história. Eu particularmente gosto. Mas também não precisa exagerar e fazer que nem o nosso querido Homem-Formiga, que tem duas cenas pós-créditos separadas. Tem um crédito, uma cena, novo crédito e depois mais uma cena. Eu acho que isso tem o lado positivo que você citou, mas também tem um lado negativo que os filmes da Marvel têm feito nos últimos anos, que é aquela impressão de que um filme está preparando para o outro, entendeu? Você nunca tem aquela sensação de que aquele filme é o principal, que aquele filme ele é o começo, o meio e o fim. Você sempre tem que esperar anos para assistir uma continuação daqueles eventos que aconteceram no filme anterior. Por mais que a gente adore assim, o primeiro filme Os Vingadores, e até
Eu particularmente gosto bastante do primeiro Homem de Ferro, mas foi um saco ter que aguentar lançar o Hulk, lançar o Homem de Ferro, lançar o Thor, lançar o Capitão América, depois que lançou geral, aí finalmente veio os Vingadores. Podia ser algo mais dinâmico, assim, não precisa depender de outros. Na verdade, eu acho que eles fizeram isso porque, na verdade, a Marvel no cinema, o primeiro grande estouro da Marvel foi o Homem de Ferro. E eles apostaram num herói que não era tão conhecido como o Homem-Aranha, que era da Sony, e agora que eles fizeram um acordo para ele entrar nos filmes da Marvel. Então eu acho que eles esperaram estabelecer o universo para depois colocar todo mundo junto nos Vingadores. Agora a gente vai listar o que pra gente são os filmes que estão sofrendo dessa saturação no cinema. Claro que uma má direção, um mau roteiro, uma má atuação podem também influenciar para o filme ser ruim. Mas os filmes que a gente acha que estão ficando chatos são Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, os dois filmes do Wolverine solo, que também são bem fraquinhos, Lanterna Verde, que é da DC. A gente está citando aqui mais os filmes da Marvel, porque vale lembrar que a Marvel está produzindo muito mais filme para o cinema do que a DC, os heróis da DC. Basicamente, o que a gente teve da DC nos últimos anos foram Batman, Lanterna Verde, que é uma bomba, é um filme muito ruim. A DC também tem o Homem de Aço, que foi lançado recentemente. Muita gente não gosta, eu particularmente gosto. Isso vai mudar daqui a uns anos, porque a DC vai ter filme solo da Mulher Maravilha, do Aquaman, do Flash. Então, mas isso daqui para alguns anos ainda. Se a gente esqueceu de citar algum filme de super-herói que tem sofrido dessa saturação, deixa aqui nos comentários pra gente. E a gente vai entrar numa fase muito importante agora, porque os filmes estão começando a ficar chatos e a DC está começando agora a fazer mais filmes. Então é o momento dela provar que não tá e ganhar da Marvel, que vai ser um combate agora. Se bem que os filmes da Marvel e os filmes da DC, eles têm tonalidades diferentes. Você pode ver que os filmes da Marvel, até então, eles são muito cômicos, tem muita piadinha, tem muito, alívio, digamos assim. E os da DC, eles já não são tão assim. O Homem de Aço teve um tom sério, os últimos Batmans, a trilogia do Christopher Nolan, tiveram um tom realista sério. Então, assim, a Marvel, ela precisa mudar nos próximos anos. Na verdade, a Marvel, ela divide os filmes dela em fases, né? Teve a primeira fase, que foi ali no surgimento do Homem de Ferro. Aí, depois surgiu a segunda fase, que teve o fechamento agora. O último filme da segunda fase foi o Homem-Formiga. E agora começa a terceira fase da Marvel, que é Doutor Estranho, Pantera Negra, entre outros filmes também. Então é a hora da Marvel mudar um pouco essa fórmula. A Marvel tem que tomar cuidado, obviamente, com o seu lado humorístico, mas tem hora que acerta em cheio no tom. Por exemplo, claro. O Homem-Formiga utilizou o momento certo para usar o humor da Marvel. Os Vingadores eu senti falta da seriedade. Não que o filme seja besterol nem nada, é um filme bem bacana, eu gosto, só que não tem aquele tom sério tipo um Batman. O filme parece quase um filme de suspense, tão pesado que é. Um filme que tem muita comédia, mas é um filme que não se leva a sério e quase todo mundo gostou, foi Guardiões da Galáxia, que é um filme engraçado, é um filme com personagens carismáticos e que não se leva muito a sério, né? É piada a todo momento, mas que é um bom entretenimento. Que eu acho que foi um pouco injustiçado, que não teve uma bilheteria nem perto dos outros, né? Eu acho que faltou, não sei o que faltou. Ele teve uma bilheteria que foi o suficiente para garantir uma segunda, um segundo filme que está marcado, se eu não me engano, para 2017. Mas é porque Guardiões da Galáxia não é tão conhecido, né? Era um grupo muito desconhecido, só quem acompanhava os quadrinhos mesmo que conhecia. Até o próprio tom humorístico de uma DC, o Coringa, não é um lado humorístico para fazer você rir e se divertir, é um lado meio macabro. É um humor negro, é um humor negro. Então, até nisso a DC consegue utilizar da maneira correta. O problema é que a gente está falando bem da DC, mas a gente sempre fala bem de Batman
e Homem de Aço. Se for falar só de um ou outro, a Marvel também tem suas potências. Sim, claro, né? claro. Então, porque a Marvel vai ter muito filme ruim porque tá lançando um filme atrás do outro. Então vão ter muitos bons e muitos ruins. A DC vai um pouquinho aqui, um ali, ela vai indo aos poucos, né? O grande problema que a gente sabe é que Hollywood tem uma escassez de roteiro muito grande atualmente, isso não é segredo para ninguém. E os quadrinhos já é uma cultura muito rica e antiga, é cheio de personagem bom, de histórias interessantes, mas o problema é como a gente tinha falado anteriormente, tá tendo muito, mas muito filme de super-herói que estão se repetindo cada vez mais. Se você também quer participar da nossa sessão de agradecimentos no próximo vídeo, compartilhe esse vídeo aqui na sua rede social, principalmente no Facebook, com a hashtag RefúgioCult, que o seu nome vai aparecer aqui em algum cantinho da tela no próximo, e isso ajuda muito a gente. E não esqueça de sugerir próximos temas para a gente debater aqui nos próximos vídeos. Fique à vontade, pode falar sobre filme, série, entretenimento no geral. Valeu, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e saibam que a gente adora filme de super-herói, tanto da DC quanto da Marvel. E o vídeo foi mais para tentar continuar melhorando cada vez mais, não cair nas mesmices. Com certeza. Então valeu, até mais. Um abraço.